Oi, gente, boa tarde a todo mundo. Não sei se eu vou falar assim tão conforme o Cid falou, porque ele falou, conta uma história. Eu fiquei, ai, meu Deus do céu. E agora, como é que eu vou contar aqui uma história disso? Então, eu sei que aqui tem um monte de gente que eu já vi que algumas pessoas participaram desse processo, outras vêm acompanhando e já consulta sobre a viabilidade ou não de se desenvolver uma norma de responsabilidade social. E aí, esse processo envolveu os vários países, vários continentes, tivemos representantes do Brasil, e no âmbito da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós, então, formamos um grupo de trabalho que era para tirar e levar as posições brasileiras. E esse grupo, então, resolveu fazer uma norma brasileira de responsabilidade social, tendo em vista que a gente já tinha muita experiência acumulada. O Brasil já tinha várias iniciativas, investimento social em outras áreas. E assim nasceu a versão 2004 da NBR 16.001, que o Cid participou ativamente. Foi uma norma muito bonita, mas o processo ele continuou. E aí, quando foi em 2005, a ISO decidiu, e começou, na verdade, ela decidiu em 2004, também em 2005, ela inicia o processo de desenvolvimento da ISO 26.000, com a liderança do Brasil e da Suécia. E todo o processo de desenvolvimento dessa norma foi um exercício também na prática de responsabilidade social, tentando ter equilíbrio de gêneros, de países desenvolvidos e países envolvidos, em cada grupo de trabalho, em consulta a partes interessadas, em envolvimento o mais amplo possível dessas partes interessadas, e assim foi. E aqui também se continuou o processo. O Inmetro, que eu vou falar depois um pouquinho, rapidinho, o Inmetro, ele desenvolveu, então, requisitos de avaliação da conformidade. Ou seja, ele desenvolveu um documento falando como é que a certificação, que a avaliação da conformidade tinha que ser feita por um outro organismo de terceira parte. E foi também um processo bem participativo, envolvendo essas empresas todas e, quiçá, mais algumas. E, em 2007, a gente lançou o Programa Brasileiro de Certificação e Responsabilidade Social, com base na NBR 16.001, versão 2004, e agora o Inmetro. O Inmetro, a gente tem uma ampla missão, e dentro dessa missão, uma das coisas é fazer esses programas de avaliação da conformidade. Na verdade, a norma ou um regulamento técnico diz o que você vai avaliar. E o nosso RAC, que é o Requisitos de Avaliação da Conformidade, diz como vai ser avaliado. Então, aí entra a questão da certificação, dos auditores, como é que tem que ser essa equipe, se tem que ter, por exemplo, a norma brasileira, tem que ouvir as partes interessadas no seu processo de auditoria, isso tudo. O Inmetro, então, ele acredita um organismo de certificação que, por sua vez, avalia a empresa se está de acordo, e aí, estando tudo de acordo, recebe um certificado. Não é no produto, mas é um certificado de que aquela empresa tem um sistema de gestão da responsabilidade social. O que também não quer dizer que ela seja responsável, eu sou responsável, mas ela tem um sistema de gestão da responsabilidade social, onde ela leva em conta uma série de coisas. Estou com tempo ainda? Estou tentando correr aqui, que eu não sei. Bom, então, em 2010, finalmente, a ISO ficou pronta, a ISO 26.000. Foram 5 anos de trabalho, foi um trabalho muito bonito, e foi lançado, foi aprovado por 90 países, foi um índice de aprovação muito grande. O grupo de trabalho, ele contou com 450 especialistas, 99 países, e 42 organizações internacionais de leis, por exemplo, Organização Internacional do Trabalho, OCDE, Pacto Global, GRI, tantas outras, Instituto Ethos do Brasil. E teve 6 categorias de stakeholders, todas essas categorias que estão aí, consumidores, governo, indústria, ONG e serviço, consultoria, pesquisa e outras. E mais
os 210 observadores. Então, foi um trabalho assim, de muito envolvimento e muita legitimidade que se construiu. Buscando o quê? Né? Criar uma linguagem comum sobre esse tema, porque tem uma proliferação enorme de ferramentas, ainda hoje há. E aí foi conversando com esses diversos acordos, tratados que já existiam, que foi feita a ISO. Ela não inventou nada muito de novo, não. Alguma coisinha assim, mas o básico dela já era o que tinha a humanidade criado de bom, né? Desde a partir da Declaração de Direitos Humanos para cá. E também o objetivo último da ISO 26000 e da responsabilidade social é contribuir, como o Cid falou, para o desenvolvimento sustentável. Então, a responsabilidade social é como a organização atua para promover o desenvolvimento sustentável e, em última instância, a sustentabilidade da vida e do planeta. E, em 2012, depois, nós, então, fizemos uma revisão da norma brasileira. A norma brasileira de 2004, nós revisamos e, em 2012, publicamos a revisão feita à luz da ISO 26000. Em 2013, fizemos revisão das normas complementares, que era de auditoria e de qualificação de auditores, e, em 2014, agora, em outubro, nós acabamos de terminar a consulta pública do nosso RAC, esses requisitos gerais, esses requisitos de avaliação da conformidade. Quais são as semelhanças principais e diferenças, né, entre uma e outra? Ambas são aplicáveis a todo e qualquer tipo de organização. O requisito básico é o cumprimento da legislação e contempla as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. As diferenças básicas entre a NBR 16001 e a ISO 26000 é que a ISO não é uma norma de certificação, é uma norma de diretrizes, ela é orientativa. E foi com base nas orientações dela que nós fizemos a NBR 16001, que é uma norma de sistema de gestão. O famoso PDCA, que também a 9.000 e a 14.000 já são. Então, aqui as regras de transição, vou passar por isso, porque até 2015 nós vamos estar convivendo com as 2 versões da norma NBR 16001. Mas, em 2015, todas já terão que ter migrado para a nova versão. Tá? E a definição de responsabilidade social pela ISO 26000, não sei se alguém já colocou aqui, Cid, não? Então, o que eu acho assim, fundamental dessa definição é que ela tira o olhar de que você está fazendo um favor para a sociedade, de que você está... uma questão filantrópica, de caridade, seja lá o que for, e coloca, não, espera lá, responsabilidade social, todos nós temos. E isso temos que ser responsável, porque ela diz respeito ao impacto que eu gero na sociedade e no meio ambiente, eu enquanto organização. Então, eu tenho que dar conta dessa minha responsabilidade. Eu tenho que trabalhar com isso, ser responsável pelos impactos, tentar minimizá-los, tentar aumentar os impactos positivos, e isso tudo com todos os valores, né, com a ética, com a transparência, com todos esses valores que depois vou falar dos princípios. E que isso tentando contribuir para o desenvolvimento sustentável, né, e de forma que seja integrada em toda a organização. Né, ter a responsabilidade social, um pensamento holístico, em que as partes integram um todo e que uma interfere na outra. Isso é muito importante. E levando em consideração as partes interessadas. Né? Esse é fundamental, é um princípio fundamental da responsabilidade social. Então, esses são os princípios que são colocados na ISO 26000 e também são contemplados na NBR 16001, que tem que estar integrados na política da organização. Né? Então, é aí a questão da prestação de contas, falando dos seus impactos negativos e dos positivos, não é só para falar das coisas boas, tem que falar de tudo. Né? Transparência, comportamento ético, o respeito pelas partes interessadas, pelo Estado de Direito, pelas leis e pelos direitos humanos. Esses são os princípios norteadores da responsabilidade social. E ela trabalha esses 7 temas centrais. Né? Então,
aqui passou-se milhares e maravilhosas experiências que eu vi, e eu espero que todas estejam em algum desses temas. Não sei, se não tiver, alguém me fala, olha, aquela experiência não estava em nenhum desses temas, para quando a gente revisar, a gente incluir. Mas a governança organizacional, ou seja, o processo como organização, como ela decide, como ela toma as suas decisões, as suas atividades, como ela se responsabiliza pelos impactos, como ela organiza todos esses princípios, a estrutura mesmo da sua tomada de decisão, das suas atividades na organização. E esses temas todos centrais, direitos humanos, práticas do trabalho, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas do consumidor e envolvimento e desenvolvimento da comunidade. Então, são 7 temas centrais e 37 questões. Todos os temas centrais, toda organização deve trabalhar. Agora, as 37 questões, ela vai escolher de acordo, ouvindo as partes interessadas, de acordo com a significância e relevância daquelas questões para a sua organização e para as partes interessadas dela. Então, aí é um mundo, são 37 questões, a ISO coloca ainda 450 ações e expectativas relacionadas a essas questões. E aí entra de tudo, gente. Vocês podem olhar, eu não vou aqui falar, mas tem de tudo um pouco. E na NBR, como é que ela estruturou isso em sistema de gestão? Então, você tem a parte do planejamento, que você identifica primeiro os stakeholders. Um minuto. Então, vou passar. Aí, colocou a linguagem da norma, toda a norma está aí nessa forma de linguagem, e cada organização ela se adequa com o tempo. Em consequência disso, vou falar bem rapidamente, nós criamos o Fórum Governamental de Responsabilidade Social, nós fizemos anteontem a nossa 20ª reunião, que está sendo muito legal. Foi a partir dessas normativas, e a gente tem discutido muito compras sustentáveis, porque é uma forma do governo induzir muito grande a mudança e a transformação das organizações. Estamos vendo como que a gente consegue inserir essas normas nessas compras sustentáveis, não cobrando e pedindo diretamente, mas de uma forma indireta e sutil, até a gente poder cobrar de uma forma mais direta. Esse fórum tem sido um espaço de discussão, de troca de experiências, de articulação de todo o governo, e tem sido muito legal. Quem do governo quiser participar, ou mesmo que não seja, me dá o contato, que eu faço o convite, a gente reúne-se mais ou menos bimestralmente, mas esse ano foi menos. Não sei como é que vai ser ano que vem. E assim, agora sim, para terminar, uma reflexão. A gente vive num momento de grandes incertezas. Talvez o tempo também deu o tempo esgotado. Um branco aqui, o branco eles vão falar, então, trazendo seus casos. Mas o que eu queria falar é o seguinte: a gente é criador o tempo todo, Esse eu acho que é o divino que está dentro da gente, Quando Jesus lá falou, o divino é esse, Deus está aí na gente, porque a gente é criador, a gente cria o tempo todinho, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Os nossos sonhos, eles vão criando formas. Então, assim, a gente não sabe, porque o mundo está um grande caos, mas com certeza aqui a gente já viu tanta experiência bonita, e vamos ver mais, e eu acredito que a gente tem muito potencial para transformar esse planeta, para tornar essa nossa vida maravilhosa aqui na Terra, um mundo justo, como a gente sonha, bacana, bonito, feliz e possível. Então, gente, é isso. Convite. Vejam a norma, conheçam a norma e divulguem, e vamos tocar para frente. Obrigada.